Olá, alunos! Hoje vamos iniciar nossa aula de terça-feira, dia 28/7, Matemática, História e Ensino Religioso, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre diversidade cultural. A diversidade cultural envolve os costumes de uma determinada sociedade, tá? E daí nós podemos citar entre esses costumes a maneira de se vestir, a culinária, as manifestações religiosas, as tradições, entre outros aspectos, tá? O Brasil ele tem um território muito extenso. Então, no Brasil nós temos todas essas diferenças e ainda diferenças climáticas, econômicas, sociais, porque o território é muito grande. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, né? E também os indígenas que já estavam aqui e os negros que foram trazidos da África. Aí, posteriormente, começaram a vir imigrantes. Imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros. E todos esses povos que vieram para o Brasil contribuíram para a pluralidade da cultura no Brasil. Nós aqui da região sul, né? Na região sul nós temos muita influência dos imigrantes espanhóis, portugueses, italianos e alemães, tá? As nossas peças típicas têm a ver com essa imigração. Festa da uva, que é italiana, Oktoberfest, que é alemã, o fandango, a dança do fandango, que é uma dança portuguesa, a festa do Nossa Senhora dos Navegantes, lá em Paranaguá, que é muito conhecida, a festa do boi mamão, a dança de fitas, boi de vara. Na culinária, chimarrão, churrasco, pirão de peixe, o marreco em Santa Catarina, tem o marreco assado, o barreado aqui no litoral do Paraná, o pinhão, que é bem conhecido na região sul do Brasil, a bala de banana no nosso litoral também, que é feita aqui no Paraná e que faz parte também da nossa cultura, e todos esses aspectos, tá? Bom, agora eu quero que vocês respondam no caderno de vocês essas perguntinhas aqui sobre o que é a diversidade cultural, quem foram os principais disseminadores da cultura brasileira, as festas típicas do sul do Brasil e a culinária. O que vocês mais gostam da culinária paranaense ou da culinária brasileira ou do sul do Brasil que vocês mais gostam? Agora, tem uma tabela embaixo que fala sobre da região sul do Brasil, né? Os grupos artísticos e as suas modalidades, ó. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, daí manifestação popular, teatro, dança, música, orquestra, banda, coral e os devidos números, tá? Aí, aqui algumas perguntinhas. De acordo com a tabela, qual dos estados possui o maior número de grupos artísticos no total? Qual? Aqui tem o total, ó. Qual dos estados possui o maior grupo artístico de coral? Qual é o total de grupos artísticos no Brasil? De todas essas regiões aqui, e tem lá em cima lá, o total no Brasil. É só vocês procurarem na tabela que tá tudo lá bem certinho. Daí na região sul, só aqui na região sul, não em todo o Brasil, nós temos 1.888 grupos artísticos. Escreva este número extenso, tá? Daí, qual o total de grupos de teatro e de cineclube na região sul? Total, tudo na região sul. Daí só no Paraná, só em Santa Catarina, só no Rio Grande do Sul. Qual o total? E observe a tabela abaixo que tem temperaturas. Temperaturas na região sul do Brasil, tá? Aqui no Brasil,
a temperatura é medida a partir de graus Celsius, tá? Então aqui, ó, Morretes, 33,5 graus Celsius, cidade por cidade e a temperatura, tudo bem? Você sabia que Curitiba é a capital mais fria do Brasil? No Brasil, costumamos medir a temperatura em graus Celsius, ó, a escala graus Celsius. Outros países, não são todos os países que adotam a mesma escala de medida, tá? Com a notação em graus Celsius, a escala Celsius é baseada nas temperaturas de fusão e ebulição da água, ou seja, o seu ponto zero é a temperatura que a água congela. Se a água estiver em 0 graus, ela congela. Quando a água ferve, vocês colocam a água lá para ferver. Quando ela começa a ferver, ela alcançou 100 graus, tá? Qual a cidade registrou a maior temperatura da tabela e em quais cidades foi registrada a menor temperatura da tabela? Isso é fácil, né? Bem facinho, só vocês ir consultando ali na tabela. E se vocês precisarem de alguma orientação, é só chamar as professoras que nós estamos aqui, viu? Fique com Deus, tudo de bom.